Oi, bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos começar, nossa reunião, nosso encontro com Jesus. Vou fazer a oração inicial. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu Jesus. Bom dia, meu Pai. Muito obrigada por esse encontro maravilhoso. Por encontrar todas essas mulheres no presencial e no online. Que o Senhor possa nos revestir com a sua sabedoria, o seu discernimento nessa palavra de hoje que o Senhor vai nos falar, Senhor. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê clareza no que o Senhor quer falar para cada uma no particular, Senhor. Desde já eu agradeço pela casa, pela acolhida, a casa da Lalá, do Enzo, da Rebeca. Agradeço a todas, Senhor, e peço proteção para o lar de cada uma que está aqui, Senhor. Que os anjos do Senhor sejam enviados na casa de cada uma. Que acampem ao redor e dentro da casa, Senhor. Protegendo os seus e guardando, Senhor. Em nome de Jesus, desde já eu agradeço por esse momento. Obrigada, Senhor. Paulinha vai ler pra gente, aniversariante de hoje. A palavra. Beijo a todas. Bom dia, amadas, graça e paz. Deixa eu tentar me... Pode mexer muito, senão cai, né? Vai lá. Vamos ler 1 Coríntios 8. Nós vamos ler todo o capítulo que fala sobre a comida sacrificada aos ídolos. Quanto à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Todavia, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que há um só Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem viemos. No entanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, visto que ainda consideraram a existência do ídolo, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Então, a consciência fraca deles fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem menores, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que a liberdade de escolha de vocês não se torne motivo de tropeço para os que são fracos. Pois, se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer em um templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca dessa maneira contra os seus irmãos, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se a comida que eu como é motivo para o meu irmão pecar, nunca mais comerei carne para não levar o meu irmão ao pecado. Amém? Gente, não poderia ser uma palavra mais propícia, né? Eu, nutricionista, dia do meu aniversário, falando de consciência. Claro que aqui está num contexto da ignorância à idolatria a outros deuses, né? As pessoas acharem que uma vez que está fazendo um sacrifício, está exaltando
esses falsos deuses. É isso que o Senhor traz à luz para que a gente não caia nessa ignorância, né? E tenha em mente que o nosso Senhor Jesus Cristo é nosso único Salvador mesmo. E nele a gente tem a liberdade de escolha. Só que tem que ser uma escolha o quê? Consciente. E é tão incrível essa palavra vir agora, porque assim, eu viajei com as minhas primas agora esse final de semana, esse feriado, e uma delas está passando por um processo de obesidade mórbida. Ela já está pesando, acho que 90 quilos, é uma menina pequena, há 10 anos que ela luta contra isso, né? E eu pedi para o Senhor, sabe, que essa viagem pudesse ter um propósito, né? Um propósito de consciência. Porque ela luta, vai para spa, faz regime, faz dietas, faz todas as dietas e não consegue chegar no resultado. E eu senti a tristeza de alma dela, de querer estar em outro lugar, né? E por que eu estou trazendo isso? Porque eu falei, e Deus me deu a palavra, e eu falei para ela durante esse final de semana sobre a tal da consciência. Quando nós somos conscientes de quem nós somos, a nossa identidade, gente, a gente tem essa liberdade de comer o que a gente quer. Nós somos livres, porém a gente tem que ter a consciência de tentar discernir aquilo que é bom para mim e aquilo que não é bom. Aqui o texto está falando, sacrificar em prol de um ídolo não é bom para você. E muitas vezes a gente cai nesse lugar de às vezes levar uma emoção que está ali, ó, remoendo o nosso coração para comida. É um processo de inconsciência. Você não sabe que aquilo está te prejudicando do tamanho que está, né? Por de repente só estar sentindo algo no seu coração, que é uma emoção escondida, que precisa ser olhada, que precisa ser tratada nos pés do Senhor. E aí a pessoa vai lá e canaliza aquela emoção para comida. Foi isso que eu observei, né, na minha prima durante esse final de semana. Que ela chegou e falou assim para mim: Paula, você tem tanta liberdade. Eu vi você comendo já coxinha com Coca Zero algumas vezes. Você come o que você quer. E por que você está nesse lugar? Eu falei, a tal da consciência. Né? A gente precisa ter consciência. Muitas vezes a gente é enganado, e enganado pelos entornos. Que é o que o texto fala, né? Muitas vezes a gente na ignorância vai lá e faz, a outra pessoa vê você fazendo e faz igual. Só que o nível de consciência é diferente. E eu entendi esse texto nessa perspectiva. A gente precisa ter consciência de quem nós somos em Deus, para a gente não cair nos enganos, principalmente das nossas emoções, trazendo aqui para a nutrição, e descontar isso na comida. De que forma a gente faz isso na prática, gente? E aí quem está lutando contra o peso, eu vou dar uma dica. E foi o que eu falei para ela no primeiro dia, porque o Espírito Santo me usou muito. Eu abracei ela e chorei no primeiro dia, 6 horas da manhã. Porque eu orei e pedi para Deus me dar uma direção para poder ajudar e observar aqueles dias que nós estaríamos juntas, se ela tinha entendido. E a dica é: nós temos 5 segundos para fazer as nossas escolhas. Então, você se alimentou. Você está alimentado. Não é mais fome fisiológica. Você está diante de uma situação. Por exemplo, ela me vendo comendo uma coxinha com uma Coca Zero. Ela está alimentada, tá? Ela tem vontade de comer a coxinha com Coca Zero. Ela tem vontade de comer a coxinha. Só que ela tem 5 segundos para fazer as escolhas dela. Como que ela faz isso na prática? Que ela poderia, com vontade, ir lá e comer. Afinal de contas, eu tenho liberdade. A consciência vem a partir do momento que você para e respira profundamente. E deixa aquilo vir à tona. Eu tô com vontade, mas eu estou com fome. Eu preciso comer. Então tem alguns questionamentos que a gente precisa fazer para trazer para a consciência. É respirar profundamente
Você pode até comer depois, mas você vai comer com mais consciência. Se você simplesmente come, não fazendo essa pausa e esse estado de consciência por 5 segundos, você cai no engano. E é aí que as pessoas estão se perdendo. Porque não presta atenção. Deus dá os sinais, a gente tem a ferramenta. Qual que é a ferramenta? Gente, para. Respira. Conecta com o interno. Isso, gente, foi um divisor de águas para ela. Depois, no final da viagem, ela veio testemunhando. Eu acho, sinceramente, com o meu olho clínico, que nessa viagem ela perdeu uns 3 quilos. Glória a Deus. Nossa, glória a Deus. Eu vou viajar com Ela entendeu. Você sabe por quê? Eu tô até arrepiada. Porque foi no primeiro dia. E aí eu vi que ela não comia mais por comer. Ela comia para se alimentar na hora que tinha que comer, ponto final, e comia aquilo que estava com vontade de comer. Não tem essa de ficar o tempo todo comendo por compulsão, para tratar algo dentro dela que falta, que não é a comida, que é a consciência do momento presente. Consciência do momento presente. Então vamos ficar atentas aí para a gente não cair nos enganos, né? O texto fala muito de consciência, fala que Jesus Cristo é nosso único Deus e que a gente não pode ser instrumento para influenciar negativamente os nossos irmãos. Então vamos ficar atento a isso aí. Essa é a contribuição que eu queria dar. Amém? Amém. Irmãs, bom dia. Eu perdi meu óculos numa dessas reuniões aí que eu não sei qual que foi. Tô com um que não tem a perna, mas tá tudo certo. Vou pôr a perna dele hoje à tarde. Fui pra convenção sem óculos, porque eu não ia pôr um sem perna, né, na convenção. Eu orei e falei, Deus, me faz enxergar o texto. Aí eu aumentei a letra do texto e consegui ler tudo. Glória a Deus, né? Porque Deus é bom, amados. Esse texto, ele é um texto, assim, eu queria convidar vocês para o nível de profundidade maior. Porque ainda que Deus esteja falando sobre comida aqui, vamos pensar além do alimento físico e vamos pensar no que Deus pode ministrar para a gente através desse texto. Então, o que esse texto fala no meu coração muito forte, eu queria repartir aqui. Quantas coisas na nossa vida nós podemos fazer para edificar o outro, para ajudar o outro, a permanecer na fé e amadurecer na fé. Tem muitas coisas que eu e você podemos fazer para edificar os nossos irmãos, para ajudar a amadurecer na fé, para ajudar a crescer, ter mais discernimento. Então, quando a gente faz uma reunião dessa aqui, abre o Zoom, abre uma live, nós estamos fazendo muitas coisas para edificar os nossos irmãos. Mas será que a gente foi para um nível de maturidade, como Paulo está falando aqui para aquela igreja, a ponto de pensar nas coisas que eu faço que atrapalham os nossos irmãos a entender a eternidade? Eu acho que é sobre isso que ele está falando aqui. É sobre quando ele fala no texto que se você está andando com alguém que acredita um monte de coisa que você não acredita, e o que você faz ajuda a pessoa a permanecer naquele mesmo lugar e não amadurecer, evoluir na fé, crescer e conhecer Jesus Cristo, você está atrapalhando. Sabe, pedra de tropeço? Nós não podemos ser uma pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Então não é uma questão só de comer. É uma questão de, quando eu como,
e o meu irmão acredita que se eu não fizer uma oração, aquela comida não vai ser purificada, ora, irmã. Porque aquilo é a fé dele. Aquilo para ele é importante. Então você vai lá e purifica a comida antes de comer. Quando você vai colocar um vídeo, uma fotografia sua na rede social, aquilo que você está colocando ali vai edificar a vida do outro ou vai fazer o outro pecar? Porque é sobre isso que Paulo está falando aqui. Aquela igreja de Corinto tinha ficado 1 ano e 8 meses, Paulo morando lá, ensinando tudo que ele ensinou para eles. Quando Paulo sai e vai pregar em outros lugares, aquele povo começa a introduzir a cultura grega tudo novamente. Por quê? Porque é uma luta, irmãs. É uma luta entre a nossa consciência, que é a nossa parte humana, e o Espírito Santo que habita em mim e você. É uma luta. Se você passou anos acostumado a fazer uma prática, igual a Paulo falou, não é fácil. Você que foi criado, às vezes, transferindo todos os seus sentimentos para o alimento, você conseguir romper isso. Por quê? Porque você foi criado extravasando toda a sua parte emocional na comida. Então, quando você chorava, às vezes alguém te dava comida para você parar de chorar. Quando você se alegrava, alguém te dava comida, porque você estava alegre. Então, a cultura que a gente foi criada, a forma como a gente foi absorvendo a sociedade e as pessoas, isso fica muito forte no nosso emocional. E como que a gente faz? Nós precisamos desconstruir. E essa desconstrução do que a gente consolidou na nossa mente, ela só vem na comunhão. Por que que essa pessoa que foi dado o exemplo aqui conseguiu romper um ciclo de violência contra ela mesma? Irmãs, às vezes quando a gente se alimenta além da necessidade, nós estamos nos violentando. Às vezes, quando a gente dorme mais do que o necessário, nós estamos nos violentando. E muitas vezes a gente faz coisas que violentam o outro, nas nossas atitudes. Então esse texto, ele está falando sobre uma consciência. Eu acho muito importante quando ele fala aqui, ó. Alguns estão acostumados, verso 7. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade. Irmãs, quando Paulo está falando aqui, ele não está falando só de ídolos, que eram os deuses gregos, não. Hoje nós temos muitos ídolos que não são deuses. Nós temos ídolo dinheiro, ídolo corpo, ídolo marido, ídolo carro, ídolo profissão, ídolo sobrenome, ídolo filho. Nós temos um monte de ídolo. E Paulo está falando sobre isso aqui, olha. Alguns estão acostumados que os ídolos são de verdade. De modo que, ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade e sua consciência fraca é contaminada. Então ele está falando aqui que quem acredita em ídolos tem consciência fraca. Estão entendendo, gente? Ele está falando de um povo que anda com a gente. E que às vezes somos nós mesmos. Eu sou de uma família nordestina, onde tudo é na mesa. Eu fui criada sentada à mesa. As mesas da casa do meu avô sempre foram infindáveis. Mesas que a gente sentava na mesa. A mesa da casa do meu avô, quando eu era pequena, tinha 16 lugares. Há 50 anos atrás, a mesa do meu avô de almoço tinha 16 lugares. E a gente sentava... Eu não sentava, não cabia na mesa, né? Era só os mais velhos. Mas aquela mesa, as pessoas ficavam sentadas por horas. Por horas. Então, às vezes, quando você é criado numa mesa
você desenvolve um afeto pelo alimento que deveria ser por pessoas. Por que você está sentando na mesa e está comendo demais? Porque você não está olhando para as pessoas e não está trazendo gente para sentar na mesa com você. Para dividir, para multiplicar, na verdade. Para multiplicar o que você está fazendo ali na mesa. Se você tem uma mesa com muitas pessoas, e eu posso dar um testemunho desse, amados. Muitas vezes que a gente senta à mesa, a gente não tem condição de comer. Mesas com significado, não dá tempo de comer. Porque você tem que estar ali se responsabilizando por tudo aquilo que está sendo trazido à mesa. Quando a gente assume responsabilidade na mesa, quando a gente senta à mesa, nós estamos lendo o capítulo 8 de 1 Coríntios. Quando você senta à mesa e se responsabiliza, você se preocupa com as atitudes na mesa. Tem um áudio aberto aqui. Silmara, feche seu áudio, por favor. Del também fecha seu áudio. Porque a Graça está aqui com o anfitrião, eu não consigo fechar. Então, eu queria meditar sobre 3 coisas desse texto. Primeiro, a força da nossa consciência. Irmãs, a carne não vai converter. A carne é caída. A carne é pecadora. A carne nunca vai converter. Por isso, nós precisamos desesperadamente do eterno. De uma consciência de que sem Ele, sem Cristo, sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir vencer a carne. As nossas atitudes contaminam os nossos irmãos, positivamente ou negativamente. Então nós somos responsáveis, nós somos livres. Jesus nos chamou para ser livre, mas Ele nos chamou para uma liberdade de compromisso. Eu sou livre para estar aqui ou não, mas na minha liberdade eu tenho um compromisso com a palavra. E se o que eu faço contamina o meu irmão, eu preciso pensar sobre isso. Eu preciso pensar. Nós não podemos ser pessoas que são dirigidas pelo vento, por qualquer doutrina, por qualquer vento que soprar. Tudo que vier é aceitável porque nós somos livres? Não, irmãs. Nós acabamos de ler aqui que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Nem tudo convém. Então, se ele está falando aqui, tenham cuidado para que a sua liberdade, verso 9, não leve outros de consciência mais fraca a tropeçarem. E aí já não é mais porque eu quero ser perfeita, mas é porque Cristo habita em mim. E como a natureza de Cristo está em mim e em você, a natureza de Cristo está em mim e em você, e eu sou dele, ele é meu, ele está em mim, eu não faço atitudes que levam os meus irmãos a tropeçarem. É sobre esse nível de consciência que Paulo está falando aqui para essa igreja. Ah, mas isso não, no meu entendimento da palavra, isso não contamina. Mas se o irmão entende que contamina, irmãos, eu não posso fazer algo que leve o meu irmão a entender, porque eu vou fazer o outro tropeçar. E isso ele fala o seguinte: pois se alguém ver você, irmã, fazendo algo, certo? Se alguém ver você que diz ter conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzida a contaminar a própria consciência? Então o evangelho de liberdade nos traz consciência de natureza que nos leva a termos atitudes coerentes e responsáveis. Amém? Amém. E aí ele finaliza aqui lá no 13 falando assim: portanto, se aquilo que eu como faz o irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Olha o nível de responsabilidade que Paulo está trazendo. E não é só sobre comida, irmãos. É sobre tudo. É sobre exemplo. É sobre a forma como a gente se veste, a forma como a gente se comporta. O nosso compromisso com o horário. Nosso compromisso.
nosso compromisso com o irmão, a nossa responsabilidade de sentar na mesa. É sobre tudo isso. É sobre tudo. Deus nos traz um nível de responsabilidade que não é só sobre o que eu digo, mas é sobre como eu me comporto, sobre como eu entendo, sobre como eu faço, para que os meus irmãos não sejam contaminados pelas crenças que eles têm. Amém? É isso. Meninas, muito obrigado por estar aqui, né? A Débia, Karine, Joana, Marta, Giovana. A Laila tá aqui, gente, online com a gente. Nós estamos muito felizes de você estar aqui participando. A Dani Vargas, que é uma irmã querida, psicóloga também. E se alguém quiser dar uma palavra aqui no online, nós vamos abrir para o online. Se alguém aqui que tiver no presencial quiser falar, nós estamos abrindo aqui para todo mundo falar. Quer falar aqui, Dani? Dani, Giovana, Andréia, Rosiane, bem-vinda. Maile, Magali, Beth. Nós estamos aqui com 19 irmãs aqui no Zoom. E estamos com mais algumas aqui na live. Alguém mais quer meditar sobre esse texto? Do alimento sacrificado aos ídolos. Da gente... Quer, Silvinha, vir falar um pouquinho? Vem cá, Silvinha. Querendo não ser mais. Agora, não, ela quer. Fala aí, Silvinha. Primeiro eu peço desculpa, vocês viram que lá me chamou atenção, né? Chamei. Com horário. Ao vivo. Ao vivo e a cores. Mas eu tenho hoje eu tenho uma desculpa boa. Minha cachorrinha vomitou e eu tive que cuidar. Mas quando fala dessa responsabilidade, esse final de semana, na sexta, teve a teatralização da Paixão de Cristo pelas paróquias de Goianésia. E eu fui, né? Fiquei cansada porque foi muito longo, né? Eu sentada, muita gente, eu me incomoda muito, o pessoal passando na frente e tal, mas assim, eu fui por amor ao meu irmão e à minha cunhada, né? A nossa empresa tinha cooperado, então ele falou, não, nós temos que ir. Eu falei com o padre, eu falei, não, tá bem, eu vou sim. Aí ele voltou, quando a gente voltava, ele ligou pro pároco lá, que é o amigo dele, e falou assim, você acredita que até minha irmã, que é evangélica, gostou? Então, quer dizer, isso caiu no coração dele, né? Então, às vezes, eu acho que nós, né, denominados evangélicos, né, e eu não gosto dessa expressão, sinceramente não gosto. Quando alguém fala ser evangélico, eu falo, não, eu tento ser uma mulher de Deus. Porque isso afasta as pessoas. E nós temos essa tendência a falar isso não pode, até por uma tradição evangélica, né? Que era que as assembleias, essas igrejas, né, essas congregações mais radicais, transmitiram pra gente, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, que há um senso de superioridade naquilo que a gente fala. Como que se nós fôssemos melhores. Então, eu acho que hoje uma das coisas que nós mais afastamos as pessoas é porque a gente acaba se sentindo superior, porque nós somos os donos da verdade, vamos dizer assim, e muitas vezes com coisas muito mais simples que a gente deveria passar por cima e amar as pessoas, né? É o caso, por exemplo, das pessoas que têm uma escolha, uma opção sexual diferente, né? Eu sempre oro para mim e morro de medo de ser convidada para um casamento, porque eu realmente me constranjo. Mas eu falei, mas se for o caso, eu vou ter que ir, né? Porque eu não posso passar para as pessoas acepção, porque Jesus não fez acepção. Imagina Jesus encontrar com aquela mulher samaritana naquele dia, significava o quê? Significava que ele quebrava todos os preconceitos. Ali tinha muita coisa. Primeiro, falar com mulher. Segundo, você acha que ela ia meio-dia porque ela queria? Não.
Porque ela só podia ir ao meio-dia, a esse horário, que o sol estava fervendo, porque as pessoas não estavam ali, porque todos a rejeitavam, né? Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado de achar que, por exemplo, se a pessoa fala, comete um erro teológico, né? A gente quer corrigir, né? Porque Deus sabe o que nós sabemos e sabe o que o outro sabe. E eu falo sempre, a gente vai ter muita surpresa, porque às vezes aqueles que você acha que são os mais santos, entre aspas, não tem um coração para o Senhor, né? Mesmo os nossos líderes, né? Tem muita gente, às vezes eu ouço algum pastor falando, me dá aquele incômodo por causa esse tipo de julgamento, outra coisa que acontece que eu acho que acaba escandalizando, né? É quando os nossos líderes, quando eu falo nossos, da igreja no Brasil, começam a criticar uns aos outros, né? Então, em vez de ficar calado, ou senão você liga para o irmão, se isso te incomoda tanto, e você ora, liga para o seu irmão e fala com ele, em secreto, vamos dizer assim, né? Então, essas coisas todas escandalizam e nos afastam da possibilidade de evangelismo, né? Então, eu acho que os maiores erros que nós cometemos são aqueles erros em que a nossa consciência, entre aspas, ou seja, os nossos preconceitos, avançam contra a consciência do outro. E Deus é muito, né, maravilhoso quando ele fala assim, ele perdoa os tempos de ignorância. Não vamos ser nós aqueles que julgam, né? Então, por exemplo, eu acho que custa você deixar de fazer alguma coisa que você crê por amor à Aline, que faz diferente. Sabe, às vezes eu falo assim, se meu marido, por exemplo, eu gostaria muito de deixar meu cabelo branco e curto. Meu marido não gosta. Me custa isso? Custa, né? Porque eu fico muito conhecida. Porque eles falam assim, aquela mulher do cabelo vermelho, né? Que ficou bem marcado. Mas, na verdade, eu faço por amor a ele. E ele brinca, né? Que quando parece que a mulher desistiu do marido quando deixa o cabelo branco. Então, é um preconceito dele? E por amor a ele, eu não faço. Quando ele não gosta de alguma coisa, sabe? Porque eu quero agradá-lo. Assim também, nós temos que agradar o Senhor e agradar aqueles que nós amamos, ou deveríamos amar, que são os nossos irmãos. Então, lá fala, e nós, né, como igreja, falamos muito da mesa. A mesa é isso aí, é você ter um coração para ouvir, para compreender e para não julgar aquele irmão que faz diferente de você. E quantos erros nós cometemos, até na nossa casa, com os nossos filhos, quando nós antecipamos o julgamento ao ouvir por que o filho está agindo daquela ou da outra forma, né? Então a gente primeiro tem que ouvir. Quando você ouve, que você abre o coração, Deus te dá, te induz a fazer aquilo que é certo, o que ele faria. É que eu sempre peço, falo, Senhor, eu estava vindo com o Luiz pedir para ele orar, e ele começou a orar pedindo para todo mundo. Eu brinquei com ele, falei, seu almoxarifado pesado, hein? Porque o que nós temos que pedir é que a gente tenha um coração alinhado com o Senhor de tal forma, que a gente sinta como o Senhor, que a gente pense como o Senhor e que a gente haja como o Senhor. E se Deus fosse rigoroso, como nós somos muitas vezes, ele não viria e morreria por nós, né? Nós acabamos de celebrar a morte e ressurreição de Jesus. Então, e assim, a palavra mais pesada é que antes que a gente fosse, ele veio, né? Antes que a gente resolvesse ir para o Senhor, se a gente tiver, ele veio, ele nos amou antes que nós o amássemos. Então, qual que é o nosso Papel. Não é nem papel, porque parece obrigação, mas qual tem que ser o nosso desejo? E isso Deus tem que colocar no nosso coração. É que nós o amemos como ele nos amou. E assim a gente não vai errar, né? Amém. Alguém mais quer falar, Jana? Dá uma olhada nisso que tá aparecendo. Tá. Eu tava aqui hoje, peguei aqui na casa lá a Bíblia Shed, né? E lendo os comentários,
veio em encontro exatamente isso que a Silvinha está falando, né? Que o nosso conhecimento sem amor, ele é antissocial. A Bíblia, ele ensina que ainda que eu fale a linguagem dos anjos, sem amor nada valerá. Enquanto ela lá falava, me vinha à cabeça muito ali um trocadilho. A maturidade nos dá liberdade. E a liberdade dá responsabilidade. Porque a partir do momento que eu deixo de ser criança na fé, que eu busco o conhecimento, que eu cresço em conhecimento, não é só sobre a gente transmitir o conhecimento em si, mas a gente compartilhar o amor, né? Porque nós somos atraídos à cruz pelo amor. Porque nós somos perdoados, nós somos lavados sem merecer, pela graça, exclusivamente pelo amor. É isso que a gente tem que espelhar os irmãos. Com a maturidade, a gente entende que nós temos liberdade. Que não é o que eu visto, que não é o que eu como, que vai me dar direito a ter acesso à crise. A gente entende, nós recebemos, né? Que é pela graça que nós temos acesso a todas as coisas, né? E até por não sermos merecedores, a gente entende que não é sobre a gente transmitir o conhecimento, mas a gente espelhar essa graça. Aleluia, glória a Deus. E para isso, se nós tivermos que deixar de vestir roupas que nós gostamos, para que os irmãos não caiam em pecado, se a gente ter que mudar nossa forma de expressar, o que nós vamos comer em cada situação, por amor aos nossos irmãos, não é um sacrifício que a gente faz. É só a gente estar espelhando o que nós recebemos todos os dias, pela graça. E a gente entender isso. E quando a gente tem essa atitude, gente, isso é um esvaziar de nós mesmos. Esse é o nosso caminho, né? Porque assim, nós estamos cheios de nós mesmos, nós somos autossuficientes, eu gosto disso, eu faço isso, eu acredito nisso. E o mais, naturalmente falando, o mais provável é você impor isso tudo. Gente, eu gosto disso, o que tem? Eu me vesti assim? Eu creio nisso, o que tem? Eu expresso a minha opinião. Mas quando a gente está nos esvaziando de nós mesmos, do que a Luana acha, do que a Luana quer, do que ela se porta e fala assim, agora eu tô me enchendo de Cristo. É por amor, é pela graça. É verdade. Não tem? Tem porque eu vou levar meu irmão ao pecado. Amém. Glória. Tem porque eu vou ajudar meu irmão a permanecer no engano. Não tem problema porque eu vou levar meu irmão ao pecar. Até um programa que a gente assiste, né? Pode levar a gente a pecar. Fala isso. A Lala tá falando aqui que é até um programa que a gente assiste, né? Que pode levar a gente a pecar. E é justamente o que fala no último versículo ali, né? Porque quando a gente faz o nosso irmão tropeçar, gente, nós estamos pecando. Por que nós estamos pecando? Porque nós não estamos espelhando a Cristo. O que a gente tem que lembrar sempre da mensagem, que a gente tem sempre que entender, que não é sobre nós, o que nós sabemos, até o que nós entendemos ou o que nós vivemos. Porque a Bíblia ensina que quanto mais a gente busca o conhecimento humano, aí a gente volta ao que a gente estava discutindo, eu acho que, se eu não me engano, em Romanos, ou no começo do Coríntios, sobre conhecer e entender. Então, assim, quanto mais a gente acha que a gente busca o conhecimento, o entendimento, né, naturalmente falando, mais nós nos afastamos de Cristo. Porque mais de nós tem. Porque mais o que a gente entende tem. Então, é muito sobre a gente entender isso.
né? Porque às vezes a Bíblia ensina, né, que Deus dá conhecimento aos humildes, para que os sábios sejam envergonhados. Porque não é sobre o conhecimento natural, é sobre o amor. É sobre a graça. Amém. E é isso que eu queria compartilhar. Luciene, né, Luciene? Meninas, é nessa perspectiva que a Luciene vai contar de um projeto que ela faz para edificar aqui a nossa vida e mostrar como que nós devemos fazer para auxiliar os nossos irmãos. Senta aqui, Luciene. Olá, gente, bom dia a todos. É a primeira vez que eu venho aqui, né, nessa reunião. Eu já participei algumas vezes online, mas assim, para mim é um privilégio estar aqui, né? Já tem pessoas aqui que eu já conheço há muitos anos, né? Silvinha foi minha colega de faculdade, Soraya de dentro da casa dela, né? Tem aqui a Cláudia e tantas outras que a gente encontra na igreja e tudo, né? Mas não tem aquela convivência muito próxima. Então, e me convidaram assim, né? Ela lá falou, não, vem cá contar pra gente a respeito desse projeto, que eu disse justamente que eu não estava podendo participar, porque justamente às terças e quintas são os dias que eu faço um projeto voluntário. Mas enfim, mas eu fiz uma troca, substituí para que às 10 horas, eu entro em audiência às 10 e não mais às 8, mas ontem fui surpreendida que de repente minha pauta era às 8 horas da manhã. Eu falei, gente, mas não é possível. Mas foi uma confusão, acho que assim, um movimento para eu não estar aqui, não sei. Mas felizmente deu tudo certo. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, é que eu sou psicóloga, né? Sou terapeuta de casais, terapeuta de família, mas o que eu venho trazer é justamente uma parte da psicologia que eu acho que poucas pessoas têm conhecimento, porque muitas vezes não se envolvem em questões judiciais, muitas vezes desconhecem esse lugar do psicólogo jurídico. E o que faz o psicólogo jurídico? Ou ele atua sempre em questões de família, que envolve separação, divórcio, guarda das crianças e convívio com as crianças, e também pode atuar como assistente técnico de uma parte. E compreendendo toda essa movimentação da psicologia voltada principalmente para valorizar e para ter respeito ao lugar da criança, buscando, né, como diz o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, aquilo que é o melhor interesse da criança, é que nós, terapeutas de família, ligados à ATEFAB, que é uma associação de terapeutas de família, nós demos início a um projeto aqui que se chama Família em Foco. E o que é o objetivo desse Família em Foco? Em primeiro lugar, às vezes nós aqui, né, que estamos dentro de uma igreja, vivemos pouco as situações de litígio, como eu falei, né, no início. Mas nós, às vezes, não sabemos dimensionar o quanto as nossas crianças são afetadas pela postura que os adultos, os pais, assumem frente a uma separação. E nessa semana em especial, nós estamos comemorando, essa semana é destinada à alienação parental, que é um termo que ficou assim muito, né, corriqueiro. Isso é alienação, mas na verdade isso daí tem implicações seríssimas para a vida emocional das crianças, porque essa atitude de alienação vem comprometer psicologicamente a saúde dessas crianças. E muitas vezes
né? Nós ouvimos muito lá na igreja falando, né, sobre os nossos direitos. Muitas vezes os pais apoiados, né, nos seus direitos, né? O meu direito de mãe, o meu direito de pai é assim. Muitas vezes se esquece que, na verdade, a convivência de pais e mães é um direito da criança poder ter e usufruir, né, dessa paternidade de maneira igualitária. E muitas vezes, quando os pais estão lá em momentos de separação, o que eles valorizam? É o que foi, o que foram os problemas da conjugalidade, né? Aí trazem para a criança Culpa, né? culpa, responsabilidade, fazem dessas crianças instrumento de troca, de manipulação, né? Os filhos espiões, né, que vão lá, o dia que vai para casa do pai, chega quando volta para casa da mãe, normalmente mora com a mãe, né? É um interrogatório. O que você fez? Como é que era a namorada do seu pai? Que jeito que ela te tratou? E não sei o que. Quer dizer, então é um verdadeiro, submeter essas crianças a uma situação de verdadeiro martírio. Por quê? Elas ficam numa posição entre ter que escolher entre pai e mãe. Se eu gosto, eu não posso falar para minha mãe que eu gosto do meu pai, porque senão eu vou perder o amor da minha mãe. Então, todas essas situações, a gente vive muito isso intensamente, né? Quando a gente está dentro do judiciário. E esse projeto, então, eu não sei se vocês têm conhecimento, a gente tem uma forma de se resolver conflitos menos, vamos dizer assim, traumática do que o próprio judiciário, né? Que eu também sou mediadora judicial e extrajudicial. Então, a partir desses princípios da mediação, que é justamente o princípio do diálogo, o princípio da possibilidade de não definir quem é que ganha, quem é que perde, mas o que é possível para que os dois lados ganhem dentro de uma separação, né? É você fazer um divórcio que seja um divórcio colaborativo e não um divórcio tão adversarial, onde, né, tem essa disputa por tudo, né? Disputa por todas as coisas, inclusive pelas crianças. Então, baseado nessa concepção de uma possibilidade de resolução mais favorável dos conflitos, mais harmoniosa, né? Mais compreensiva, é que nós, então, propusemos, a nossa associação, a gente propôs para o judiciário um momento antes da própria mediação, porque existe, né, um mediador judicial, eu já trabalhei lá 4 anos nessa área. Então, nós nos oferecemos para fazer uma pré-mediação, onde oferecemos escuta às famílias por 3 ou até 4 momentos de 2 horas cada. E nesse espaço e nesse momento de escuta dessas famílias, nós vamos trabalhando a maneira com que eles estão se posicionando frente a esses conflitos, frente a essas crianças. Então, não é mais a escuta do advogado. E é importante dizer que o advogado, ele participa também do projeto. Muitos ficam meio entediados, falam assim, essas mulheres, essas psicólogas, e falam, mas que hora que vai acabar isso? Né? Mas muitos têm se sensibilizado também por essa prática, gente, porque assim, é aquilo que a gente estava falando antes. Nós, enquanto profissionais,
nós também deixamos a nossa marca do que é a nossa consciência frente à vida das pessoas, né? E, sobretudo, o nosso compromisso é compreender aquilo que é o melhor interesse daquela criança, dos filhos, né? Dos filhos. Então, nós trabalhamos nesse espaço, né? Todas nós somos voluntárias lá e convido vocês a indicarem, né, que as pessoas, porque todos nós aqui temos a oportunidade de estar próximas a pessoas que vão se separar e de que maneira. Eu, por exemplo, eu já convivi com uma amiga que ela teve 18 processos contra o marido na sua separação. Isso não tem a menor possibilidade de chegar num lugar bom. Nenhum, né? Então, assim, eu acho que nós também que estamos aqui, não só como profissionais, mas como pessoas que convivem com outras pessoas, tem também a oportunidade de dizer, olha, existem outros caminhos para se fazer, né? Esse lugar. Então, muitas vezes, as pessoas no início chegam assim nelas, muitas vezes estão um de frente do outro, nunca tinham se encontrado depois de ter separado, depois de ter brigado. Então, a gente tem ali aquele lugar de poder dizer para cada um que ele tem um espaço para falar e outra coisa, e que cada um tem a sua verdade. Glória a Deus. Que forte. Porque a nossa percepção da história é diferente. Cada um percebe e sente de maneira diferente. Agora, o que nós precisamos? Então, nesses encontros, o que a gente busca? Que as pessoas possam expressar os seus sentimentos, mas dar lugar para que o outro também expresse os sentimentos deles, né? E principalmente para que eles possam chegar no momento de separar aquilo que faz parte da conjugalidade dos adultos para ver qual que é o papel deles no exercício da paternidade, né? Então, é esse o trabalho que nós fazemos lá. Muitas vezes a gente, com o diálogo que se estabelece ali, a gente consegue fazer com que eles tomem outra postura menos beligerante e começam a compreender o que está acontecendo com a vida dessas crianças, né? Ali, o que está acontecendo com os filhos deles. Porque, gente, se a gente pode reconhecer, né, principalmente a mãe, nós, né, fomos criados assim para ser, os filhos são nossos. Hoje a gente busca muito entender qual é o lugar também, e os pais estão procurando muito a participação na vida dos filhos. Isso é essencial. E para a gente fechar, eu só queria fazer, como eu falei, né, essa semana da alienação parental, e há um grande movimento para que se revogue a lei da alienação parental. Que forte. Mas nós acreditamos o seguinte, que se há falhas na lei, que às vezes culpabiliza mais, que as mães normalmente aparecem mais como as figuras que são as alienadoras, o que nós precisamos é de compreender que essa legislação, ela precisa de ser melhorada, ver aonde, mas que nós não podemos perder essa perspectiva de proteção à criança, porque a gente tem casos e casos que as crianças alienadas, as verdadeiramente alienadas, se recusam a conviver com o outro pai. Normalmente é o pai, que normalmente a criança fica morando com a mãe. Mas então nós precisamos de olhar para esse lugar, porque principalmente nós aqui que sabemos, né? Domingo, mesmo na igreja, Paulo ainda falou sobre isso. A família existe
é preciso que haja um pai. E pai é tanto a função materna quanto a função paterna. Mas elas precisam de existir, coexistir, né? Para a saúde mental da criança. Então, é isso que eu queria passar para vocês. A Luciene tem esse projeto, a gente vai colocar lá no grupo. E quem quiser, é gratuito, né? Mas é para quem já está, que já ingressou na justiça. Então vamos orar, porque a Luciene falou aqui sobre mesa, né, irmãs? É na mesa que nós construímos relacionamentos saudáveis. É na mesa, através da Trindade, do amor do Pai, da graça do Filho, da comunhão do Espírito Santo, que nós vamos construir relacionamentos saudáveis. Nós somos responsáveis, não só pelos nossos irmãos não tropeçarem, mas pelos nossos filhos se tornarem adultos emocionalmente saudáveis. Nós temos um peso de responsabilidade, como as mulheres do presente século, em trazer para as próximas gerações pessoas emocionalmente saudáveis. E por isso, nós não vamos tomar atitudes que façam com que eles sacrifiquem comida a ídolos. Ser uma mãe idolatrada não é de Deus, amados. Não é de Deus. Querer ser reconhecida na vida dos filhos como a pessoa mais importante não é de Deus. A pessoa mais importante na vida de todos nós é Deus. E levar os nossos filhos para esse lugar é deixá-los infantilizados. Amém? Então ora, Luciene, aí por nós, em nome de Jesus. A gente já vai cantar parabéns para Paulo. Pai amado, em primeiro lugar, nós gostaríamos de te agradecer por esse momento tão especial, por estarmos em comunhão, por estarmos cada vez mais conhecendo do Senhor e das nossas responsabilidades frente aos nossos irmãos, aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos idosos. Então nós temos uma gama de oportunidades de demonstrar o amor por essas pessoas. E nós, nesse sentido, devemos te agradecer por essa oportunidade de levar uma palavra a cada um que esteve aqui presente e que esteve nesse momento conosco, e que nós possamos multiplicar esse lugar, esse afeto na vida de tantos que precisam. Em nome de Jesus, eu quero te pedir uma semana abençoada a todos. Hoje que nós praticamente começamos a semana no domingo, mas hoje voltamos ao nosso trabalho, que nós sejamos mesmo instrumentos nas suas mãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. André vai orar pela Paulinha, vem, Paulinha. Hoje A Luciene tem que sair, que ela tem uma audiência 10 horas. Hoje é aniversário da Paulinha. Vem cá, Paulinha. Senta você. Eu vou ficar aqui nessa parte aqui. E a Andréia vai orar pela Paulinha. Ora aí, Andréia. Abençoa a Paulinha. Paulinha, se ela fosse fruta, ela ia ser banana, né, gente? E todo mundo gosta. Porque ela agrega onde ela tá, né, Paula? A Paula tem esse lugar, assim, de fluir em todos os meios, né, Paulinha? Isso é lindo de Deus, sua vida, viu? Amém. Ô, Pai, eu quero te pedir mesmo, Senhor, um renovo de alegria, de convicção, ó Deus, da estabilidade do Senhor sobre a vida da Paula, ó Deus. Que ela seja mesmo esse sal e luz por onde ela passa, alimentando, revelando, Pai, sobretudo do teu amor. Dê a ela mesmo capacidade do alto, Senhor, para expressar a convicção firme no Senhor, ó Deus. Que todos que estiverem à volta dela sejam abençoados por onde ela estiver, ó Deus, pela tua palavra, sendo edificada cada vez mais na vida dela, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus.
E esse mesmo óleo de alegria, de transbordo mesmo, seja sobre a vida de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos cantar parabéns aqui, né, meninas? Vamos cantar parabéns para a Paula, abençoar aqui a Paula. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Olha, meu coração é muito grato por ter vocês na minha vida. Só gratidão, é só gratidão. Obrigada, viu? Obrigada. Paulinha fez um bolo maravilhoso de brigadeiro. Pode!